Até onde o psicólogo pode falar sobre sua vida pessoal, no sentido de exemplificar com alguma situação e também de mostrar empatia, melhorar o vínculo do paciente. A primeira coisa a se falar é sobre isso, né? Isso se chama, dentro principalmente da terapia cognitivo-comportamental, de autodeclaração. Tá? Que nada mais é que o terapeuta, né, o psicoterapeuta, o psicólogo, expressar para o paciente alguma coisa da vida dele. Então, expressar que aconteceu alguma coisa na vida dele parecida com o paciente, dar alguma declaração a respeito de que o terapeuta pensa, do que o terapeuta faz e coisas nesse sentido. Isso é autodeclaração. Então, basicamente, eu falar alguma coisa, algum aspecto, alguma coisa que aconteceu da minha vida. Tá? Isso é autodeclaração. E a autodeclaração tem grandes benefícios. Um benefício, por exemplo, é mostrar para o paciente que você é humano. Tá? É mostrar para o paciente que você também passa por dificuldades, mas você supera essas dificuldades utilizando o que você às vezes está ensinando na terapia. Que você também passou por coisas ruins na vida e conseguiu superar. Que você também já fez coisas que o paciente fez, né? Que você entende o que ele está vivendo, porque você já viveu aquilo também. Né? Então é uma coisa de tornar o psicoterapeuta mais humano e criar uma conexão melhor com esse paciente. Ao mesmo tempo, em alguns casos, como eu disse, de mostrar que é possível melhorar. Quando eu sempre comunico para os meus pacientes com ansiedade social que eu tenho ansiedade social, isso é uma maneira de eu mostrar para eles que, olha, eu tenho ansiedade social também, eu sei como funciona, porque eu passava por isso, ainda passo por isso, mas olha como estou diferente hoje. Olha como minha vida mudou, né? Como eu consegui superar grande parte da minha ansiedade social. Então isso ajuda a criar conexão com esse paciente. Como a própria pergunta coloca aqui, melhora o vínculo, tá? Com muitos pacientes, mostra empatia com o paciente, coisas nesse sentido. Tá? Então são benefícios. E quais são os limites? Que a pergunta é justamente essa, né? Até onde o psicólogo pode falar da sua vida pessoal? Quais são os limites, então, da autodeclaração? A primeira coisa é quando a maior parte das sessões fica focado no terapeuta. Então, se você percebe que grande parte da sessão é você falando da tua vida, tá? Para o paciente, tem alguma coisa errada aí. Tá? Mesmo que às vezes o paciente não se incomode com isso e coisas nesse sentido, é importante se avaliar o que está acontecendo, o que está faltando ali. E às vezes é importante comunicar para o paciente que é importante que ele fale da vida dele também. Tá? E não fique focando ali no terapeuta, que não tem sentido ali, porque a terapia não serve para isso. Né? Serve justamente para o paciente trazer coisas da vida dele e o terapeuta ajudar ele a lidar com essas coisas da vida dele. Tá? Então a autodeclaração serve só para dar um impulso, para dar uma motivação, para mostrar empatia, criar esse vínculo, coisas nesse sentido. Então, se grande parte da sessão está sendo utilizada para falar da vida do terapeuta, já é um bom sinal que esse é um limite que não deve continuar a partir disso. Outra coisa é se o paciente se incomoda com isso. Existem pacientes, a maioria dos pacientes não se incomodam com isso, então eles gostam até que o terapeuta fala isso, até mesmo como eu comentei, que cria um vínculo e tudo mais, mas existem alguns pacientes, principalmente pacientes às vezes que vêm de outra abordagem, tá? Que não tem o conhecimento da TCC ou outras abordagens também que permitem essa questão da autodeclaração. E aí podem se incomodar com isso. Ai, mas o terapeuta fica falando da vida dele, não quero saber, não sei o quê. Então, se o paciente se incomoda com isso, é muito importante que você também não fique falando tanto, não faça tanto essa questão da autodeclaração. Você pode notar isso através da expressão que o paciente dá quando você fala, quando você faz a autodeclaração. Você pode perceber isso quando você pede o feedback do paciente de como foi a sessão e tudo mais. Ou você pode perguntar diretamente para o paciente também. Você se incomoda quando eu falo sobre isso e coisas nesse sentido? Então isso é um limite interessante de se avaliar. E outra coisa é quando você traz assuntos que não tem nada a ver com a questão apresentada do paciente. Porque a autodeclaração ela só vai ser válida quando você traz um assunto relacionado. Como eu comentei, o paciente tem ansiedade social, eu expresso para ele que eu também tenho ansiedade social, que eu também vivi coisas parecidas, mas que eu consegui superar. Se o paciente vai fazer uma viagem para algum lugar específico, precisa tirar passaporte, e eu já tive essa experiência de tirar passaporte, eu posso falar para ele como que é essa experiência, para ele tranquilizar ele nessa situação, porque às vezes ele está muito preocupado com isso. Então, os assuntos relacionados à autodeclaração tendem a ser assuntos relacionados com o que o paciente está trabalhando, com o que o paciente está trazendo. Não é uma coisa nada a ver uma coisa com a outra.
Tá? Claro que pode ter toda declaração naquele início da sessão, por exemplo, se você sabe que o paciente gosta de assistir filmes, por exemplo, aí você foi no cinema, eu fui no cinema assistir tal filme, você assistiu, não sei o quê, até mesmo para criar já aquele laço e tudo mais. Então, isso pode ser feito, mas aí tudo depende do excesso que isso é feito, se durante o resto da sessão é assim dessa maneira, tá? Então é bem essa questão. Então, os limites são esses, tá bom? Então, quando a maior parte da sessão tá focando no terapeuta, que não tem sentido, quando o paciente se incomoda com isso e quando os assuntos não têm nada a ver com as questões apresentadas pelo paciente, tá? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.